Bora lá, galera! Podcast do Selmar, nosso segundo episódio. E hoje nós estamos aqui com um homem de gelo, gente. Pensa, vocês já vão entender porque Homem de Gelo, ele é de Brasília, é trade, é solteiro, mas não tá na pista para negócio, o cara tá amarrado, tá bom? Então, meninas, se segure. Vamos lá com ele agora e você vai entender por que Homem de Gelo. E eu já vou liberar para ele se apresentar e já vou mandar a primeira pergunta, hein? Se apresenta e por que você entrou nesse mercado? Bora lá? Vamos lá. Prazer, isso é uma honra estar aqui, mano. Obrigado pelo convite. Bom, a proposta aqui do nosso podcast é, pelo menos da minha parte, é que a gente consiga passar um pouco do pouco que eu aprendi ao longo desses 5 anos. E, cara, se a gente conseguir passar alguma experiência ou algum conhecimento que ajude alguém a encurtar o processo desses 5 anos que eu passei, já vai valer de muito, entendeu? Maravilha. Então, agora, que 5 anos? Quem é você? Da onde você vem? Fala um pouquinho de você. Se apresenta aí, que eu nem falei seu nome pra galera, não. Se acalma, relaxa, fica tranquilo. Se apresenta aí, quem é você? Da onde você veio? Quantos anos? Né? Já vi que você tá amarrado. Gente, minha colinha de sempre, ó. Minha colinha de sempre aqui, ó. Tá aqui, tá? Então, se apresenta aí pra galera. Fique livre, fica à vontade. É um prazer. Meu nome é Thiago, tenho 25 anos, tenho 5 anos de mercado. E eu comecei com a esperança de ganhar dinheiro fácil. Nos primeiros 3 meses eu já achei que eu ia ficar milionário. Mas a beleza que eu acredito que seja do trading é que não é sorte, é método. E acho que essa obsessão me fez permanecer até hoje e buscar, sabe, um método validado e não só cair em contos de gurus, que a gente vê muito por aí. Contos de gurus eu acho que seria ali, entra no trade, investe seu dinheiro e vai dar certo, né? Eu te apresentei como Homem de Gelo, né, Thiago? Pelo fato que eu estava estudando um pouquinho sobre o seu mercado. E o seu mercado, você tem que fazer uma análise presente, passado e futuro. Você tem que ser um cara frio para analisar, tem que saber a hora certa de comprar e tem que saber a hora certa de vender. Exatamente. Né? Tem o trade que ele é do mercado longo, médio e curto prazo, não é isso? Certo. Nós temos esse tipo de mercado. E qual momento você falou aí que entrou querendo ficar milionário em 3 meses e viu uma realidade que não é essa, né, do mercado? Em que momento você viu isso? Certo. Existem os grandes negócios e existem os rápidos negócios, em teoria. Um grande negócio seria compra e venda de imóveis, de carro, certo? Agora, no mercado financeiro, ele te permite utilizar o mesmo volume de capital, que é uma transação entre carro ou imóvel, só que pode ser feito em questão de minutos. Hoje em dia, as corretoras, elas oferecem essa alavancagem para a pessoa que, sei lá, comece com R$1.000, entrar a mercado, fazer uma operação como se ela tivesse 10 mil. Isso é muito doido. Isso só existe no mercado de capitais, no mercado financeiro. E eu acho que isso traz muita ilusão de que é possível fazer dinheiro rápido com pouco. Então, a princípio, não deveria ser a nossa sabedoria querer começar já na confiança de vou começar a aprender a fazer dinheiro, a lucrar no mercado financeiro. Eu acho que, na verdade, deveria começar a aprender a perder. Porque se você for conversar com qualquer cara grande, cara, um cara que lucra 500, 1 milhão no mês, ele já tomou tombo de 50, de 100 mil. Aí fica a questão, você aguentaria tomar 50, 100 mil de prejuízo? Calma aí, antes desses 50, 100 mil de prejuízo, tem uma coisa que me pegou aqui legal no que você falou. Trade não é só criptomoeda? Não. Não é só bolsa de valor? Você falou para mim de imóveis, você falou de apartamento, casa, carro. Isso também é trade? Também é trade. Para mim isso era compra e venda apenas. Desde os tempos antigos trade é negócio, né? Então, a mesa que a gente está conversando sobre é a madeira, que até chegar aqui, ela veio de importadores, exportadores, a cadeia de produção e a indústria que cuida de toda essa parte. Então, o trader, ele está lá naquela ponta. Ele está especulando, por exemplo, se uma taxa de juros, aí a gente pode entrar no conceito de taxa de juros. Se a taxa de juros de um país diminui, então tem mais dinheiro na economia. Isso significa que mais empresas vão ter dinheiro, então mais indústrias vão conseguir investir, gerar mais emprego. E tudo isso
gira mais capital, entendeu? E gira mais oportunidade. Só que o cara que tá com essa informação lá atrás, ele já está posicionado, seja na bolsa, seja em empresas do setor que tende a crescer, e é essa a perspectiva. Aí vem a pergunta que você falou, né, sobre o day trade, o swing trade, que são tempos médios, e o position, que é mais para o investidor. Então, hoje eu trabalho na área de day trade e swing trade. Então, eu posso fazer operações diariamente ou levar ao longo da semana. O day trade é aquele que abre o mercado de manhã, ele já tem uma perspectiva do mercado futuro para o final do dia, ele compra barato ali para vender no final do dia, tendo um ganho no dia, né? Que o day trade é de 24 horas, não é isso? É. A média da bolsa brasileira é de movimentar 20 bilhões no dia. Quanto? 20 bilhões. 20 bi? 20 bi. É, só para mim não ter dúvida. E a média de um mercado que eu também gosto muito de trabalhar, que é o de câmbio, ele movimenta uma média de 6 trilhões por dia. Aí para tu ver... Para tu ver a dinâmica, tanto que é páreo, né? A gente chama de trade por ser no mercado financeiro, por ter uma escala muito maior, mas negócios como no ramo imobiliário, de carros ou o que for, também é trade. Também é trade. Que interessante. Eu confesso para vocês que eu não sabia que compra de imóveis, carro também entrava como trade. Na minha concepção, trade trabalharia ali com títulos, né, do governo, estatais, afins, né? Ou trabalharia ali apenas com criptomoeda. Tá? E dentro desse mercado, porque vamos falar um pouquinho principalmente da criptomoeda, você tem que fazer uma análise, né? É uma análise de presente, passado, futuro. O cara tem que estar ali. Te chamei de homem de gelo porque você não pode ser ansioso, porque você compra algo a 10, chega a 15. E, cara, tá maravilhoso, mas qual é o estudo que você fez? Porque tem todo um estudo, tem toda uma análise. Tem... Como é que é isso? Como é que você faz isso? Certo. Esse é um ótimo ponto que tu pegou. A teoria do homem de gelo, ela se baseia em você controlar suas emoções em frente à tela, em frente à tomada de decisões que sempre vai envolver dinheiro, que é a tua ferramenta de trabalho. Então, eu posso ser o homem de gelo no mercado, mas eu posso talvez não ser num podcast. Supondo que eu esteja em um podcast e esteja um pouco nervoso, tudo bem. Não é minha área de dominância. Isso. Mas como eu foco no trading, aí eu tenho que ser o homem de gelo. Eu tenho que agir com base nos meus dados, o meu método já validado e a minha estratégia, que é o foco na gestão de risco. E isso me permite ser o homem de gelo, né? Isso. Que aí eu consigo ser assertivo e operar técnica e gerenciamento e não emoções. Porque se você deixar a emoção te controlar, você perde tudo. Aí já era. Né? Porque é muito bonito você ver ali, você investir um dinheiro, começa a crescer, mas ali eu sei que você faz um estudo, né? Além de um estudo, você também faz mentoria, não faz? Sim. Hoje a proposta é a gente, através da mentoria e da sala ao vivo, conseguir encurtar o processo de quem tem essas dificuldades, que são as questões emocionais e principalmente o despreparo da técnica. Hoje em dia a gente vê muito a pessoa já querer um método para poder operar. Só que um método, ele precisa, primeiro, da confiança por trás, a confiança de que você vai fazer aquilo até nos dias ruins, até quando não der certo, e um método que tenha uma boa assertividade. Então, o meu método ele tem uma assertividade média de 72%. Isso com a minha atitude mental e o meu controle do clique, eu gosto de chamar assim. Porque uma oportunidade, ela aparece o tempo todo. A gente deu o exemplo do ramo de imóveis ou de carros. Se você for numa feira de carro, tem oferta e demanda o tempo todo. Mas você, como um profissional nessa área, será que você vai se envolver em qualquer negócio? Entendeu? Então, a parte da gestão, ela entra aí. E o método, ele é replicável. Então, tem uma frase que eu gosto de falar, que a consistência, o foco não é em ser lucrativo, é em ser consistente. E a consistência, ela é um método, um passo a passo até que chato, porque é algo diário que você tem que fazer. Então, quando o trader ele entende que o mercado o foco não é no lucro, é sobre ser consistente, porque a perda vai vir de qualquer forma, você consegue ser assertivo nas suas análises, nas suas entradas e consegue minimizar as perdas. Então, é você aprender a perder e deixar os lucros trabalharem a teu favor. Caramba! Assim, então, assim, para mim aqui é quebra de paradigmas, porque para mim trade não era sobre isso. Legal. Mano, é totalmente contraintuitivo. Para mim o trade era aquele cara que
acorda cedo, pega o jornal, vai ler, estudou as tendências de ontem para hoje, vai saber onde é que está movimentando um navio para a guerra, vai saber onde estourou um ponto de petróleo, para saber Certo. onde investir, né? Só que não é só isso, né? Isso Sim. acho que é um básico do trade, né? Ele tem que analisar a nível global mesmo a situação para saber onde investir, o que Exatamente. investir. Ó, eu vou comparar um pouquinho sobre... estou terminando de performar uma imobiliária. Uhum. E um estudo que nós fizemos na imobiliária é sobre o boom que está acontecendo em João Pessoa. E nesse boom tem vários detalhezinhos técnicos que você ou compra agora ou não compra. Uhum. Então, assim, é bem interessante. Eu acho que o trade vai trabalhar justamente na técnica do negócio, né? Exatamente naquilo ali. É prever um futuro sem saber se ele vai existir, mas baseado no passado que aconteceu. Seria mais ou Exato. menos isso? Seria, assim, comparar o parecer um trade versus o que é um trade. Boa. Você chegou num bom ponto. Vamos lá. O que é parecer um trade e ser um trader de verdade? É muito difícil. Eu gosto de sempre já chegar com esse choque que, cara, não é fácil. O day trade, ele é a ponta do negócio. Ele é a área mais difícil. Você, estando no day trade, você está competindo com instituições, com bancos, com empresas que investem pesado para que as melhores oportunidades, elas aconteçam. Então, se você entra sem preparo, tanto técnico quanto emocional, mano, é ferro. Sacou? Então, eu gosto de trazer essa clareza porque precisa, cara, de você olhar para a oportunidade que está à sua frente, mas precisa também ter os bastidores, o preparo emocional, o preparo, a confiança na tua técnica. Então, eu digo que eu mais me vi obrigado a estar nessa posição, a estar nessa exposição, do que, sei lá, eu poderia estar operando sozinho e naquele estilo, como é que se diz? Low profile. Poderia. Só que eu demorei 5 anos para chegar nessa atitude mental de trade, na confiança que eu tenho hoje na técnica. Então, se eu puder encurtar o processo dessas pessoas e, ao mesmo tempo, ajudar ao ponto de ver alguém lucrando com a minha técnica, mano, isso não tem preço, sacou? Isso é melhor que qualquer lucro. É isso que eu ia entrar agora. Eu ia te perguntar assim, se o negócio é bom, é para você, dá certo para você, por que você iria passar para outras pessoas? Mas eu acabei, você respondeu minha pergunta antes de eu fazer. Por causa da satisfação de ver pessoas não errando o que você errou e ter a satisfação de ver pessoas lucrando aonde ela poderia errar ali. Seria mais ou menos isso, né? Exatamente. Essa seria a sua satisfação em trazer para o pessoal. Porque você estava me comentando, quando a gente estava vindo para cá, que você tem um grupo onde você faz uma mentoria. Sim. Né? Como é que funciona esse grupo? Como é que funciona essa mentoria? O que você faz lá? Assim, Bom, porque, antes de você responder, calma aí. Porque esse controle emocional eu não tenho, velho. Eu não tenho. Sinceramente, quando eu vejo ali, se subir R$1, eu já tô vendendo. Já tentei operar em criptomoeda, por isso que eu falei do trade em criptomoeda. E a hora que melhorava um pouquinho, eu já vendia. E não queria nem saber. Para mim, tava lucrando, tava bom. Aí esse controle emocional não tem. E nesse grupo, você trabalha isso? exatamente O grupo que você tem hoje, que você estava me falando. O que você trabalha lá dentro? Questão emocional, questão da hora certa de agir e não agir. Certo. Eu falo que para que uma ambiência ela seja vantajosa para todo mundo, para que haja uma troca, tanto do meu tempo quanto do investimento de quem acredita em mim, no meu projeto, precisa haver uma ambiência. Tu concorda? Concordo. Se você para pensar, quem vê de fora vê o trading como um trabalho solitário, é só um cara na frente do computador. Então, essa ambiência ela pode te fortalecer muito. Você está em um ambiente, uma comunidade, onde as pessoas operam o mesmo método que você, elas criam a confiança nesse método e, na dificuldade, a gente compartilha na parte de mentalidade, a gente compartilha as dificuldades de cada um. Então, aquela pressão que o trade exerce sobre o trader, ela diminui, porque ela vê um amigo do lado passando pelo mesmo problema sentimental que ela, pelo mesmo problema de erro de análise. Isso tudo acontece, só que você só sabe que tem outras pessoas tendo as mesmas dificuldades que você quando você está em um ambiente colaborativo. Então, a ambiência que eu gosto de trazer é que a consistência ela não é glamour. Ela é tédio bem executado. Então, lá a gente não fortalece só, por exemplo, tem um método e a pessoa compartilha,
Vieira, fiz esse trade aqui, olha o meu lucro. Eu sempre... Nem preciso pedir mais, porque já é ambiência, mas a galera sempre manda o lucro, o resultado positivo, mas manda a análise completa para que todos entendam e aprendam juntos. Então, é muito mais uma guerra contra si, de auto se melhorar, um self-made, do que uma guerra de ego, de só compartilhar lucros e expectativas. Porque o mercado está cheio disso, então se você entra nesse ramo, é bom que seja para se diferenciar, né? O legal de você ser um cara diferenciado é porque você atrai pessoas. E para atrair pessoas, você tem que ter resultado. Exatamente. Isso você tem. Sim. Tem resultados. O resultado, eu sempre falo também, que o resultado ele precede o glamour, ele precede a ostentação. Então, por isso eu fiquei um bom tempo apenas operando por mim mesmo, ajudando uma pessoa ou outra. E quando surgiu essa comunidade da gente, começou de forma gratuita lá atrás, a gente se ajudando, as pessoas gostando do método, validando o método, dando feedback positivo, eu falei, cara, eu preciso expandir isso para que mais pessoas se melhorem mais rápido com isso. E, cara, isso me preencheu bastante, porque eu comecei a ver propósito em ajudar pessoas. Ah, então tem um propósito. Com certeza. Então o trade não é um cara solitário. O trade, ele acompanhado, ele vai junto, né? A gente costuma falar lá na roça, né? Que eu fui criado em roça. Sozinho você anda, junto você corre. Boa. Né? Então, quando você monta um grupo, igual você tem hoje, um acompanha o outro. E o legal que você falou aqui, que não é apenas mostrar resultado, mas é qual a sua análise. Para chegar ao resultado, cara, isso motiva. Porque quando eu costumo falar assim, você mostrar resultado, cara, maravilha, é positivo, é bacana demais. Mas será que isso motiva 100%? Nem sempre. Porque muita gente vai falar, teve sorte. Entendeu? Agora, quando você mostra resultado e o método aplicado ali para obter o resultado, cara, faz toda a diferença. Motiva o 100% do grupo, né? Sim. Então, isso é muito bacana, muito bacana. Cara, tô amando esse bate-papo aqui, gente. Tá da hora, tá demais. Então, você abriu uma sala de mentoria, né? E hoje tá com mais ou menos quantas pessoas lá em mentoria com você? Só você ou não é? Desculpa. Na linha de frente? Isso. Sou eu e a gente tem mais 2 analistas. Eles ajudam ali no cronograma semanal, onde a gente tem sala ao vivo, cronogramas à noite voltado para a parte de mentalidade. Aí tem as sessões, né? A gente opera o mercado mais líquido do mundo. Então, a gente nem opera a Bolsa Brasileira, a gente opera a Bolsa de Nova York. Abre às 10h30 da manhã. Isso para quem quer viver do trade é maravilhoso, né? Tu acorda 9, faz um cafezinho, tem uma rotina matinal, 10h30 você senta ali na frente. Aí tem a sessão da Ásia também, que começa às 9. Então, a gente vai diversificando. Dentre isso, na comunidade, a gente tem tanto a parte do método, quanto a parte de gestão emocional e a parte fundamental, que é o gerenciamento. Se você segue o gerenciamento, mano, você pode explodir fora da tela. Você pode ver uma oportunidade que poderia te render, vamos supor, 10 mil, que é uma boa grana para a maioria. E você ser estopado, o mercado vir contra você e em seguida ele ir a seu favor. Cara, isso pro trader que tá ali no campo de batalha, mano, o cara fica maluco, entendeu? Mas ele pode expressar os sentimentos, ele pode ficar maluco fora do gráfico, não na tela, porque o descontar é descontar no mercado. E o descontar no mercado é queimar suas fichas, queimar o seu dinheiro. Então, a gente traz essa ambiência de, tipo assim, ter um ambiente de bate-papo, um ambiente de desabafo, para que você consiga, nas suas próprias ideias, retomar a sua confiança e não ficar à mercê de só você e uma tela de gráfico, entendeu? Caramba, tô impactado aqui, viu? Tá legal, tá legal, que tá isso, legal. Tá só no começo, mano. E quanto é que você cobra hoje nessa mentoria? Como é que é pago? É mensal? É semanal? Como é que as pessoas fazem? Vai participação dos lucros? Você dá essa mentoria, como é que você ganha por isso? Como é que é? Bom, a troca, ela funciona dessa forma. Eu já montei uma estrutura bem legal, onde a gente consegue dar um apoio tanto para o iniciante quanto para o intermediário e principalmente para o avançado. Eu vejo que o avançado ele requer um trabalho muito mais personalizado do que o iniciante, porque ele já construiu manias, ele veio ali lá daquela época de 2020, onde a gente teve que ficar em casa e muita gente se virou com negócios no digital, certo?
E aí, ao longo do tempo, a gente reparou que muitas pessoas desenvolveram manias de trade, formas, atitudes mentais de trabalhar da mesma forma. Então, a gente quis, na parte de construção da mentoria, atender tanto o iniciante quanto esse profissional. Então, no quesito de valores, a gente tem a mentoria completa, onde ele vai ter do básico ao avançado, na questão de conteúdos, que tem método, gestão emocional e gestão financeira. E a gente tem também a sala ao vivo, que é para aquela galera que já fez a mentoria e quer continuar depois do prazo, né, que é um prazo médio de 6 meses. Em 6 meses, a gente promete que, se você aplicar todo o método, você, do iniciante ao avançado, conseguir reformular toda a sua atitude mental de trade. Você literalmente, cara, você do zero, você consegue realmente se tornar um profissional nessa área e estar na linha de frente, disputando com grandes bancos e instituições. Porque a guerra não é sobre outras pessoas. A guerra não é de ego, a guerra é contra você mesmo. Então o trade, ele é maravilhoso por isso. Tem, se me permite, tem um livro chamado Axiomas de Zurique. Ele foi o primeiro livro que eu li. E ele explica um pouco como a Suíça, aquele país que hoje todo mundo vê como referência, como potência, como ele lá atrás, quando ele era escasso de recursos naturais, pobre em investimentos público-privado, como que ele cresceu tanto e virou essa potência que é hoje. E foi tomando boas atitudes de investimento. Lá, a galera primeiro investe e depois paga as contas. Isso pra gente é surreal, né? A gente faz o contrário porque a nossa cultura ela já impõe essa pressão sobre a gente. Então, você está inserido no mercado financeiro, você se profissionalizar nessa área e realmente conseguir estar páreo perante outros players, é esse preparo de você com você mesmo. No mercado financeiro, você não precisa ter um MIT, não precisa ter um mestrado. Para você ser lucrativo, ter uma consistência, erguer tua família, erguer quem tiver ao teu redor, através do teu próprio aprimoramento, tu consegue ir muito longe. E essa é a proposta que a gente tem na mentoria. A comunidade, cara, eu falo que a comunidade, ela vai além de mim. Então, eu fui o criador, idealizador do projeto, mas muitas das vezes, por exemplo, um dia que eu não tô operando, mano, a galera troca insight, troca operação, a galera manda uma análise errada, eles falam, ô, cabeção, isso aqui tá errado. Aí eles vão, ajustam, lucram juntos, então, entendeu? Se estende a mim, porque a gente já criou essa ambiência e, cara, junto é muito melhor do que o trader solitário. Cara, que legal. Mas e aí, tem custo ou não tem? Tem, né? Falei de todos os benefícios, faltou o custo. Isso é papo de vendedor. Isso aqui é... Bom, a mentoria, ela tá por 1.497. Quando a gente faz Semana do Trader, a gente faz uma sequência de aulas, onde a pessoa consegue ir lá absorver o básico, a gente faz lives ao vivo, para chamar essa galera e cativar eles para esse projeto. E aí a gente faz esse pacote de aulas, um acompanhamento, né, mensal, a gente monta um plano, a gente marca uma aula para você que ainda não tem esse preparo, para você alinhar todo o seu plano. A gente começa nesse período que dura 6 meses. As aulas ao vivo, elas duram 1 ano, mas é 6 meses de acompanhamento pessoal. Você vai ter suporte, você vai ter o que você precisar, a base. Fora a comunidade que a gente tem, né, que fortalece, você faz networking, você cria amizades ali, é muito legal. E, além disso, também tem a sala ao vivo, onde a gente opera junto todos os dias. Então, é um 497 a mentoria e a gente estende aí com um valor promocional de 397 para quem quiser continuar só com a sala ao vivo ou se quiser continuar com as aulas gravadas também. Então, a ideia é ser bem acessível, mesmo que toda essa estrutura seja, né, de ponta. Maravilha. A minha cabeça tá borbulhando de perguntas. Eu Vamos não tô lá. sabendo para que começar primeiro. Eu vou te abraçar, vou te apertar sem abraçar. Você conhece esse termo, né? Então, eu vou te apertar sem abraçar. Porque você falou da Suíça e tem muito trade que ele vem com aquela mentalidade. Se você tiver um dinheiro, não compra um imóvel, investe o dinheiro e aluga um para morar. Só Certo. que o pobre, coitado, ele só tem o dinheiro para comprar uma casa e ficar ali. Se compra uma casa ou não compra, investe o dinheiro ou não investe. Porque talvez muita gente não tenha sabedoria de onde investir, deixa de comprar uma casa e perde todo o dinheiro. Ou Certo. talvez aquele cara entra numa mentoria top, igual eu estou vendo que é a sua,
pegue esse dinheiro, faça render, dê para pagar um aluguel e no futuro ainda tem um lucro para comprar uma casa. Certo. Qual o seu pensamento sobre isso? Você Sua fala análise para sobre isso? aquela pessoa que quer sair de baixo Isso. e conseguir enxergar além do horizonte. Exato. Porque, eu entendo, é uma dificuldade a gente conseguir, né, fazer isso. Eu vou dar o meu exemplo primeiro e entrar no seu ponto. Maravilha. Que foi o seguinte, eu tinha uma empresa no digital, quando começou a bombar. Eu gostava muito de festivais de música eletrônica. Cara, sou totalmente quadrado, nunca me encaixei em sertanejo, esse espaço de dança. Quando eu fui no festival e eu vi que não tinha passo de dança, a galera só se soltava, mano, achei ótimo. Aí, frequentando, eu reparei que a galera curte muito artigos de marcas, né? Como aquele Ozinho lá, não sei se pode falar. Pode falar, tranquilo. E aí eu curti essa ideia, comprei essa ideia e falei, não, vou começar a vender óculos personalizados. Então a pessoa escolhia a armação. Eu via que da galera que comprava assim de feira e tudo mais, que é 10 vezes mais caro um original, né? Então ele descascava fácil, a pintura, a lente ficava ruim. Então eu busquei fornecedores em São Paulo, montei, então a pessoa tinha essa opção de montar o seu óculos personalizado. Que massa. Mano, daí eu vinha de um estágio onde eu fazia um estágio, era mais uma ação social, que eu trabalhava com crianças com necessidades especiais e foi ótimo. Para minha humildade, eu fiquei muito mais humilde. Que as crianças, elas ensinam isso da gente, né? Traz de volta essa pureza. E dali eu tava realmente nessa. Eu ganhava em média R$700 por mês. E, cara, não dava mal para pagar as contas e ter um lazer outro. Fala um lazer de conseguir lanchar no final de semana. E aí, quando me veio essa ideia de, no digital, conseguir vender, fazer esse algo a mais, foi ótimo. Porque antes a gente começa a vir final do mês, aí parece que a gente está no oceano e a água começa a subir, né? Você não começa a não conseguir respirar. Mas quando você vem com uma proposta diferente, algo que você tente, todo mundo já teve essa fase de conseguir ali ter um lucro maior, de conseguir ter uma renda maior. Mesmo que um mês que seja, você acessa essa sensação de você conseguir, sabe, voltar e respirar e ver o horizonte. Então, eu acho que é nesse momento que a pessoa que vem de baixo, ela tem que tomar uma decisão. Naquele momento que ela não tá na pressão de, tipo assim, tenho que fazer dinheiro. Geralmente, esse momento vem quando cai o pagamento, né? Que aí ela fica, ufa, beleza, eu vou ter pelo menos aqui como pagar meus custos, tudo mais. E eu acredito que esses momentos, eles definem, sabe? Aquele cara que vive uma vida para pagar contas e o cara que, na situação que ele tá hoje, ele usa os recursos com o melhor que ele tem para se erguer. Então, se for pensar por esse ponto de vista, a ideia da mentoria, ele é um custo extremamente acessível. A pessoa pode até parcelar também esse custo. E por que eu falo que ele é acessível? Porque o risco-recompensa de você tá num projeto, num ambiente validado, onde outras pessoas já também saem de baixo e têm esse resultado, ele te permite realmente ter uma nova fonte de renda, talvez virar até sua renda principal. Então, eu falo isso com tanta convicção, não é querendo ser arrogante, mas é porque hoje eu vivo essa parada. Hoje eu consigo ter a percepção de que exigiu de mim muita coragem e fé no processo para que hoje eu tenha um pouco mais de liberdade de tempo, que hoje eu consiga alocar um pouco mais o meu tempo. E isso é o nosso bem mais precioso, né? Sem tempo não adianta você fazer filho, porque você não vai conseguir treinar. Você vai ter que deixar na mão de professores, de uma babá. Então, eu, como ainda sou novo, eu já penso nisso, mano. Minha mente já tá nisso. Porque eu venho me preparando desde cedo para estar posicionado e inserido nesse estilo de vida. Se isso é uma selva e o bem de sobrevivência dessa selva é o dinheiro, mano, não importa de onde eu vim, de como eu nasci, eu vou dar essa volta por cima. Então, acho que todo homem ele tem que ter essa reflexão e ter esse passo de coragem. E, cara, não posso negar que isso aqui, que você que trouxe, né? Isso aqui, sem dúvida nenhuma, é o maior manual que existe. Sim. Isso daqui, se você tá lendo isso daqui e não tem claro sobre o temor, não é claro para você o temor que existe aqui dentro, a sabedoria que você pode adquirir aqui dentro, mano, cai para dentro. Leia, nem que seja Jó, leia Jó inteiro. Entenda, eu duvido que você tá sofrendo mais do que Jó. Então leia e entenda que, cara, não importa a realidade de onde a gente tá hoje, é possível e requer apenas um passo de coragem.
entendeu? Se você ainda não tem fé, tenha pelo menos esse passo de coragem. E comece por aqui, ó. Por aqui, não é dinheiro não, tá? Isso aqui, ó, é de graça, o povo dá de graça. Vamos lá. Tá impactou. Falando nisso, eu gosto muito de usar nas minhas lives que o seu passado não te define, dentro disso que você te falou. Né? Certo. O seu passado não te define. Não, de forma alguma em Cristo Jesus. O passado pode te definir por homens, mas em Cristo não te define. E no trade, pelo que eu entendi, é mais ou menos isso. Da onde você veio, como você veio até chegar no trade também não vai definir se você vai ter sucesso ou não. É a hora que você entra, é a hora que você pega uma mentoria e dali para frente você começa a trabalhar nela. Quanto eu precisaria ter hoje de capital para começar uma mentoria? Para poder começar a fazer pequenos investimentos, começar a fazer uns pequenos aportes, fazer umas compras, venda ali. O que eu precisaria ter hoje para começar? Além da coragem. Certo. Sendo bem prático e objetivo, eu acredito que é R$0. Acho que a coragem, de novo, volto para a coragem. Porque com a coragem, você passa a olhar a dificuldade como solução, certo? Quando você passa a olhar com um olhar de solução, o que a gente tem ao nosso redor? A gente tem ferramentas, como o YouTube, como o próprio ChatGPT, que a gente vê trocando ideia, vê o quão poderoso é, né? Então, através de plataformas gratuitas de conhecimento, você pode começar a entender qual que é o jogo que você quer se inserir e, a partir daí, colocar o seu dinheiro nisso. Partindo do ponto da Bíblia que dinheiro é uma semente, cara, onde é que eu vou botar minha semente? Tem que ser numa terra fértil. E esse preparo de terra fértil, ele vem primeiro tendo a sabedoria de preparar essa terra. E isso requer um único passo de coragem. Como Deus fala, né? Que se você tiver a fé de um grão de mostarda, tu consegue mover uma montanha. E não é à toa, mano. Não é à toa. Tanto que é só isso, não tem dificuldade. E isso não quer dizer que o simples seja fácil. O simples, ele é difícil. A vida é simples, em muitos quesitos. Mas não quer dizer que ela seja fácil, certo? Exatamente. Então, a gente busca essa melhora. E através do trading, eu acredito que seja a maior oportunidade que as pessoas têm. No digital, você vai ter que fazer a mesma coisa. Para vender um infoproduto, você vai ter que aprender venda. No trading também, você vai ter que se capacitar. Só que também é uma coisa que é muito vantajosa para o cara que decide ter esse autocontrole. Porque quando você se expõe no trading, você se dá de cara com emoções do tipo euforia de ganhar muito mais do que você botou de meta no dia. O medo de tipo assim, cara, eu tô com um lucro absurdo. Será que vale a pena eu continuar arriscando esse mês? Será que é melhor parar? Ou será que é agora que eu tenho que acelerar? Então, o medo. A ganância de tipo, perdi o meu limite que eu tinha para hoje, vou ficar de boa, não vou tentar recuperar. Isso é ganância, você tentar recuperar. Euforia, medo, ganância. Então, o trader, eu diria que ele é o cara, ele é o homem de gelo porque ele consegue dominar essas esferas. Ele consegue sentir crescendo dentro dele a euforia e ele se controla. A ganância, ele se controla. O medo de operar e ele se controla. Então, é igual eu te falei, não é glamour, é a consistência, que é um hábito até que tedioso, mas muito necessário. Eu mesmo gosto muito de Fórmula 1. Tem hora que eu fico imaginando, e aqui você falando, eu tava imaginando justamente ali quando o Max Verstappen ganhou o primeiro título dele, na última curva, que foi polêmico pra caramba, ninguém tira dúvida ali não, mas foi justo. Eu gosto muito dele, cara. E aí, como se controlar emocionalmente você tem 25 anos. Sim. Como é que se controla perante um computador, vendo que você investiu X, já tá virando Y, Z, entendeu? E tá ali, cara, o negócio tá indo bacana. Como é que se controla ali naquele momento? Exatamente isso. Resfriar por dentro. Momento homem de gelo, se prende e fala, calma, que eu estudei esse mercado, eu fiz a análise, vai chegar além disso daqui. Como é que é esse momento, cara? Isso. Esse esfriar, você falando assim, eu entendo como uma âncora. Isso. E o que seria essa âncora, né? Eu acredito muito que seja a confiança no que você faz. Essa confiança a gente não faz ali no momento, ali naquela última curva. A confiança ela não faz quando o trader já clicou, quando ele já investiu o dinheiro. É antes, é no afiar o machado, né? O Abraham Lincoln ele fala,
me dê 6 horas para cortar uma árvore e eu passarei 4 delas afiando o machado. É justamente isso. A gente afia primeiro esse machado, trabalha em cima da confiança e na hora, na ação rápida, a gente sabe como agir. Tem um livro do Daniel Kahneman, que ele ganhou o Nobel de Economia, porque ele trouxe 2 maneiras de pensar. A maneira rápida e a maneira devagar. A maneira rápida é aquele cara que toma a decisão ali na hora, que você olha e fala, esse cara é bom. Mas é justamente porque a gente não conhece os bastidores, a gente não sabe o quanto tempo ele vem afiando o machado. Então, cara, é muito isso. A gente afia o machado, a gente trabalha a confiança no método e na gestão financeira, nos bastidores, e ali na hora a gente toma a atitude. E é instintivo, porque aquilo já está programado em você, você já está preparado para isso. Como? Com ambiência, com o estudo da técnica, lidando com a frustração. O lidar com a frustração, que é o perder dinheiro nesse ramo, mano, ele é poderoso. Porque, por exemplo, a minha mulher, às vezes, ela vem no final do dia falar, Beto, não sabe o que aconteceu. Hoje meu chefe, não sei quem falou isso, falou isso. E eu, mano, tomei um fumo de R$ 1.000 no dia e eu tô aqui, ó. Poxa, difícil teu dia. Eu entendo, velho, é complicado. Mas acho que a gente até como homem guarda mais um pouco pra gente, né? Isso. Mas é justamente isso, é um ramo que ele te remete à frustração, mas se você lida com ela, cara, tu fica muito mais forte, até em outras áreas da vida. Ah, com certeza. Com certeza. Você falou uma parte bem interessante, que é a parte do plantio, né? Preparar a terra, plantar e colher. Eu venho do agronegócio. Legal. Né? Então, eu conheço bem esse processo. Eu falo que o cara que mais tem fé é o pessoal do agronegócio, porque ele pega milhões, enterra ali, literalmente, para poder colher depois. Sim. Entendeu? Correndo o risco de uma tempestade de gelo, uma chuva muito forte lavar a terra, ou chover demais e aí estraga a semente, chove de menos, vem aquele solzão, cozinha a semente dentro do solo. Então, ele tem uma série de riscos. De riscos que ele tem que auxiliar ali, prevendo o que vai ser, ele tem que saber o dia de plantar. Mas o mais interessante que eu vejo disso tudo é o preparo antes. Porque antes de você plantar, você teve que abrir uma cova, cair no buraco, foi lá no fundo para colocar uma semente. Então, assim, antes do plantio, é porque o pessoal, muitas vezes a gente acha que plantar é só plantar hoje e colher amanhã. Tem um preparo, e esse preparo muitas vezes vai abrir um buraco fundo, onde você vai estar num abismo escuro, vai sofrer pressão, porque depois que você joga a semente no buraco, vem a terra, vem a pressão para depois você ver aquele brotinho começando. Então, eu vejo a mentoria que você faz muito parecido com esse processo. Porque, por exemplo, o Selmar não sabe nada sobre trade, já se arriscou em criptomoeda e perdeu dinheiro com isso no passado, desistiu de querer mexer com isso, e porque não sabe o processo. O processo define, não é isso? O processo vai fazer você lidar com aquilo ali com mais sabedoria. O processo, a análise. E eu costumo falar muito. O passado, ele vai te deixar depressivo. O excesso de futuro, ele vai te deixar ansioso. Entendeu? E o excesso de presente, ele te deixa estressado. Então, eu vejo do trade que ele tem que controlar. Ele tem que estar no passado, porque ele tem que fazer análise. Ele tem que estar no presente, sem sofrer o estresse da pressão do presente, e ele tem que estar com a análise futura, sem estar ansioso com aquilo ali. Cara, ficou assim... Exatamente. Bem assim, cara tem que ter um domínio próprio, né? Entrando na Bíblia novamente, o domínio próprio desse cara tem que ser gigante. E é isso que você trabalha, não é isso? Sim. Pelo que eu entendi. Não, ótimo ponto que você trouxe. Sobre domínio próprio, eu levaria em conta também o risco de ruína. Risco de ruína. Isso, porque... como a ferramenta de trabalho do trader ela é dinheiro, ele tem que ter em mente que se ele sair da sua gestão, ali na sessão de trade, se ele sair da sua gestão, querer perder mais do que ele pode no dia, ele não está apenas se arriscando por arriscar. Ele está muitas vezes deixando de realizar um sonho, não só dele, como da família, deixando de ajudar um parente que pode precisar, deixando de talvez conseguir dar uma assistência para o próprio pai ou mãe que de repente, não sei, tudo pode acontecer, né? Mas o homem sábio, ele precisa ter isso em mente, né? Então, ter tanto o domínio próprio quanto ter essa temência
sobre o risco de ruína. Eu acho que leva a gente longe, realmente. Então, o trade, você que quer ser trade, se prepara. Ele tem um limite de perca por dia? Exatamente. Entra também esse detalhe, ele já tem que entrar ciente que tem um limite para perder, chegou naquele ponto ali, aí, vamos parar aqui, vamos analisar novamente, vamos ver o que nós analisamos errado, onde foi o ponto que eu errei para poder amanhã, não hoje, mas amanhã, arriscar novamente, seria isso? Exatamente. Essa é a parte de gestão emocional, né? Gestão do trade, né? A gente vê, hoje você consegue uma média de retorno em renda fixa de 1% ao mês. No trade, você como profissional, não como um vendedor que vende porcentagem para ninguém, você consegue tranquilamente 10% no mês, 20% no mês. Vai depender do tamanho do seu patrimônio e do quanto você está dispondo de risco, tá? Por isso que eu tenho tanto a parte de day trade quanto a parte de swing trade, onde a pessoa, vamos supor que com R$1.000, às vezes R$1.000 não é um capital que vai comprometer a saúde mental dela. Então ela pode talvez arriscar um pouco mais. Eu prefiro arriscar mais com menos capital do que pegar muito capital e ficar arriscando pouco. Aí eu entro num ponto de que existe hoje um modelo dentro do mercado de trade chamado mesas proprietárias, que são as próprias instituições te oferecendo um capital para você rentabilizar. Onde? Veja se é vantajoso para você. Você como instituição, um banco, você já investe em diversas áreas, mas sobra dinheiro. Porque você é um banco, você tem muito dinheiro. Então, você quer investir mais, vamos supor, eu quero mais profissionais, mais traders operando por mim. Mas eu preciso que sejam traders capacitados, é o seu dinheiro. Aí vamos supor que você cria um teste, uma avaliação de performance, e eu passo nesse teste. Então, eu estou operando aqui $100.000 seu. 80% do que eu fizer é meu e 20% é seu. Você vai estar ganhando no mês uma média de 20% de todos os meus lucros. É vantajoso para você ganhar 20% ao mês? Sim. Esse é o modelo de negócio que existe hoje, as mesas proprietárias. Por isso que tem essa certa disparidade onde vale mais a pena você, com pouco, arriscar mais, onde, por exemplo, um teste custa em média R$500. R$500 eu consigo acessar uma média de $5.000, que dá R$25.000. E se eu for aprovado nesse teste, com método validado, eu sendo aprovado nesse teste, eu gastei R$500 para ter acesso a 25.000. Agora, eu não preciso mais contar migalha com 5, 10% de R$500. Agora eu conto 5, 10% de R$25.000. Então, entrando de novo que o trader profissional ele requer passos de coragem. E ele só consegue isso afiando o machado. E aí a galera que entrar lá na mentoria vai conseguir acessar essa mentalidade que a gente está falando. E um ponto que você tocou interessante. Então, o trader não vai operar somente com o dinheiro dele, ele pode operar com o capital de fora. Por exemplo, eu posso hoje investir em você para poder, não seria investir, eu posso te dar, fazer um aporte do meu capital para você administrar como trade. Seria Não. mais ou menos isso? Não? Não, aí seria eu investir capital de terceiro, né? Uhum. Aí uma pessoa que tem bom senso e ética, ela primeiro tira um certificado, chama o CNPI, e aí sim ela fica hábil a ser uma analista e de repente operar dinheiro de terceiro através de uma instituição, ou ela mesma se torna uma instituição para ter essa capacidade. Essa forma direta de se fazer, ela não é legal e eu nem recomendo para os traders, porque realmente tem muito picareta no mercado. É mais fácil você ver isso. Se você não quiser realmente se tornar disso uma profissão, você aprender um pouquinho sobre. Então, entra numa mentoria de alguém que você tenha de confiança, aprenda como a pescar, ao invés de só querer um pouquinho do peixe do pescador, aprenda como a pescar e aí você pode operar da sua forma. Um exemplo de swing trade é o cara que não tem muito tempo. Então, ele analisa o gráfico, entra em uma operação ali no domingo ou na segunda, e ele vai sair lá na quinta, na sexta. Ele não precisa ficar abrindo o gráfico o tempo todo, mas ele está lucrando, ele está surfando as tendências do mercado. Então, isso é uma vantagem que só o mercado financeiro oferece. Olha que legal. Legal, né? Então, se alguém quer fazer um investimento, e não quer ser trade, procura uma corretora. Tem corretoras para isso. Tem os próprios bancos, né? Elas vão te dar a vara para você pescar.
Ou se não, vem fazer a mentoria, que eu acho que é muito melhor. Muito melhor. Pelo que eu entendi, Muito a melhor. mentoria é algo assim que, no meu caso, vou usar aí de exemplo, porque eu acho que ninguém é como eu, assim, não. Ninguém é ansioso, não. Só eu que sou ansioso. Então, seria mais uma... Eu iria baixar essa ansiedade minha durante esses 6 meses contigo. Eu iria aprender a analisar gráfico. Esqueci a palavra agora. Alguma coisa que dá para aprender, treinar antes de efetivar? Claro, Tem algum simulador, alguma coisa tem. assim? Tem, as corretoras oferecem um ambiente demonstrativo com o gráfico em tempo real para você fazer essas operações. Então, o ideal é que, para tudo, né? Vou começar num ramo novo, vou investir primeiro em quem? Em mim, em você que quer ter uma nova fonte de renda, talvez até virar renda principal. Então, investindo em você é começando já com um mentor. É começando com uma mentoria. É acreditar que mesmo no nosso Brasil, o mercado deturpado de pessoas que pegam coisas que são boas como o mercado de trade e acreditar que sim, tem profissionais bons também. É igual numa igreja, né, que tem pastores ruins, mas também tem muito pastor bom. Tem pastor que consegue, às vezes, com uma palavra, mudar a vida de alguém. E Deus fala isso também, né, que a gente é capaz, como filho de Deus, a gente tem esse poder. Mas como a gente tem muita essa incerteza do quando começar, aonde colocar nossas sementes, o ideal é que você comece por você, tá? E aí, a melhor maneira de fazer isso é já começando com um profissional que já vive disso, que tem um método validado, que tem pessoas que lucra, que opera junto com esse profissional. Então, essa que é a proposta que eu trago. Eu vejo isso como propósito justamente para alcançar essas pessoas que veem no trade uma possibilidade de ter uma renda extra, de virar a própria profissão principal. E isso tem, cara, mudado vidas, sabe? Tanto para quem tá dentro quanto para mim, que eu vejo muito propósito nisso. Quando alguém, lucra com o meu método, mano, isso paga mais do que um trade que eu faço no dia. Que legal. Então é muito legal. Então eu vejo assim, uma pessoa X, ela tem uma profissão, né? Só que toda profissão que você é CLT hoje, você tem um teto. Você chega naquele teto. Mas ali me sobra 10% do meu pagamento todo mês. Eu poderia usar essa reserva que me sobra, né, esses 10%, e começar a investir no mercado Bitcoin. trade para poder... Sim. Pode, com certeza. O Brasil, ele tem uma mania, eu chamo de mania feia, de sempre sustentar grandes dívidas. Então, muitas das vezes, o Tesouro Selic, que é o Tesouro Nacional, ele muitas das vezes vai estar oferecendo a recompensa... Como é que estamos aí? Tá bom. Muitas das vezes o Tesouro Selic ele oferece uma recompensa maior do que você investir na própria bolsa, em quesito de performance. Então, se quiser investir no Brasil, investir na renda fixa, se você puxar a longo prazo, ela é extremamente vantajosa, porque é um investimento baixo. Agora, se você, com esse investimento baixo, quiser arriscar um pouco mais, aí vale a pena você unindo. Você investindo em você, um pouquinho de sabedoria ali para ter ciência do que você está fazendo, você diversificar. Existem hoje ETFs, que são fundos que emitem esses títulos para investir, por exemplo, nos Estados Unidos. Você não precisa ter uma corretora, um banco americano. Através de um ETF, que talvez tenha até no seu próprio banco, você consegue se expor a empresas americanas pelo seu próprio banco, seja Inter, Nubank. Então, hoje em dia é bem acessível essa parte. Mas o ideal mesmo é que a gente faça um perfil de risco, uma análise de perfil de risco, para ver o que você quer fazer com esse dinheiro. Porque se você quiser arriscar e ir no all-in, a gente tem método para isso. Se você quiser ser conservador, também tem método para isso. O que importa é que, no fim das contas, a tua conta feche e que tu deite a cabeça no travesseiro, né? Estando tranquilo e até animado por estar investindo no teu futuro, no teu acúmulo de patrimônio ao longo do tempo. Então, deixa eu ver se eu consegui captar a situação. Aquele dinheiro que me sobra, mas eu não sei trabalhar ele, que eu estou muitas vezes colocando uma poupança rendendo nada, né? Porque a desvalorização do real hoje, perto a valorização que uma... Empresa americana. Não, até eu falo sobre uma poupança mesmo, o rendimento de uma poupança. Perto da desvalorização do real, hoje você perde dinheiro por deixar ele parado. Sim. Né?
quando você faz a análise dentro de um ano, a desvalorização da nossa moeda junto ao 0,5% lá da poupança. Então, o cara que está ali com aquele dinheiro parado, mas ele não tem controle emocional, ele não sabe como trabalhar com o day trade, ele procura o Thiago, né? Ele vai pegar, vai fazer o curso com você, vai fazer toda a mentoria, vai aprender a trabalhar com esse dinheiro e ele pode transformar aquele capital parado que está desvalorizando, porque o dinheiro na poupança hoje está desvalorizando. Exatamente. Exato? E vai aprender em 6 meses, ele consegue aprender a investir, saber aonde arriscar, aonde não arriscar e melhorar aquele acúmulo de capital que ele está querendo ter. Que, na verdade, ele está achando que está acumulando, mas ele está perdendo. Certo. Seria mais ou menos isso daí? Exatamente. Para quem toma essa decisão, esse cara, ele já, nos primeiros dias, ele já tem esse norte. Porque quando você entra na mentoria, você tem acesso a uma análise de perfil de risco, onde a gente vê o tanto de capital que você tem hoje para operar, e aí a gente, com base nisso, consegue te direcionar nos melhores setores. Tem setor que você só precisa alocar o seu dinheiro, que é para um investimento de longo prazo. Aí a gente dá essa direção para você analisar ali e ver se faz sentido para você. Já em outros setores, como operar ouro, que é onde eu tiro a principal fonte de renda, que é no mercado de câmbio, operar bolsa americana, que é operar diretamente na bolsa, exige um pouco mais de treinamento, aí a gente dá esse espaço de 6 meses para a pessoa realmente se profissionalizar. Mas só com o teu perfil de risco, eu já consigo hoje te direcionar no que for mais interessante para você investir hoje. Que legal, que legal. E Tem agora que saber, é minha profissão, né? Agora eu vou te apertar mais do que tudo. Aí você fica livre para Vamos responder lá. como você achar que Mano. deve. O cenário atual do nosso país, vendo tudo que está acontecendo, porque você tem uma visão de tudo, politicamente falando, tá? Isso, aquilo outro que está acontecendo no país, que eu vou evitar falar nomes aqui. E uma visão de futuro para um trade que quer começar hoje. Certo. Polêmico. Vamos lá. Para uma tendência macroeconômica, a gente chama assim, olhando de fora, na tendência macroeconômica a gente leva em relação à dívida do país, a gente leva em conta também a política econômica, como é que está essa relação, o quanto que o governo está interferindo na economia, e a partir disso a gente vê o risco que o investidor ele está tomando ao investir em um país. Hoje, com o clima um pouco incerto nessa parte de política econômica, de tempos em tempos a gente vê fuga de capital. E como a bolsa ela não é muito forte no quesito de liquidez, cara, um grande investidor que tira seus 5, 10 bilhões já movimenta muito o mercado. Então, a priori, para day trade, eu não recomendo operar no Brasil. Eu recomendo operar diretamente em empresas americanas, porque na bolsa americana. Porque lá, mano, não é 5, não é 10 milhões que move o mercado. Não vai ser um investidor que acordou com a pá virada que vai conseguir te tirar daquela análise perfeita. Já no Brasil isso acontece bastante. Então, a título de investimento, eu recomendaria estudar um pouco, né, os títulos americanos, talvez, quem sabe, o próprio ouro, ativos de refúgio, porque está com incerteza aqui no Brasil e a gente tem incerteza lá fora também. E nesses momentos, o que é o refúgio, até do próprio dólar, são os títulos americanos, porque se os Estados Unidos ele cria uma dívida com você, você confia que ele vai pagar, né? E o próprio ouro, que é um ativo que a longo prazo ele é escasso, né? E o próprio Bitcoin também. Então, a gente tem alguma diversidade para investir de acordo com o cenário atual. Aqui no Brasil, cara, eu acompanho muito o macro, só que é minha obrigação fazer, porque realmente é complicado. A gente tem um governo que intervém muito em estatais, em empresas público-privado. Isso não é bom a longo prazo, não é bom para o investidor estrangeiro que traz seu capital. Não sei se você sabe, mas a maior parte da Bolsa Brasileira ela vem de capital estrangeiro. Então, tem essa dinâmica. Cara, é perigoso. Se você decidir entrar no mundo do trading já na Bolsa Brasileira, você vai estar entrando em mares tempestuosos. Então, mais vale você primeiro ali no cais, colar com alguém que já está aqui com um barco top, que já tem uma tripulação, que sabe para onde está indo e navegar junto. Porque
o objetivo final não é chegar no destino? Isso. Não é viver dos rendimentos? Pô, é o sonho de todo mundo, chegar no fim da vida e ver que o que você construiu paga agora a sua liberdade, né? Então, através de um ambiente que te favoreça a estar com essa galera, a aprender mais sobre e tá vendo frutos do teu dinheiro, de onde você está investindo, já é o que vale. Não importa onde você está investindo. Que Importa o lucro. maravilha, Thiago, Vieira, né? Vieira, que maravilha, Vieira. Como é que as pessoas te encontram, Vieira? Bom, tem o meu Instagram, quem quiser lá pode me seguir. É Vieira, eu troquei o meu user. Deixa Ai, eu meu Deus. confirmar aqui. E tem o número de contato também, que você passa, não tem? Como é que é? Não, lá pelo Instagram a gente já tem tudo, tá? Tem tudo, né? É. Então, galera, pra quem quiser, segue lá no Instagram, é Vieira Trader OF, tudo junto, tá? Lá eu tenho muito conteúdo gratuito pra quem tá começando e se sinta à vontade pra fazer parte aí da nossa comunidade. Fica aí meu convite. Quem quiser tirar dúvida, só bater um papo, você também tá aberto Pode pra chamar isso, lá pode que a gente chamar, tem tranquilo, suporte. Sim, né? Eu gostei do conteúdo, quero me inteirar mais um pouco antes de pensar em começar a mentoria, você dá esse suporte, conversa com a pessoa. temos todo o Tem suporte. todo esse suporte, né? É, só a Aí- pessoa querer que a gente faz acontecer junto. Eita delícia, bom demais. Cara, satisfação imensa ter Satisfação é você minha, aqui, irmão. viu? Obrigado. Espero ver você de novo. E você está de férias em João Pessoa, passeando, curtindo. O que tá achando da papai, cidade? Maravilha, essa cidade é maravilhosa. Vou embora domingo, então vou aproveitar, né, pra curtir o restinho aí dos dias que eu tenho, pegar uma praia, né? Vamos dar um rolezinho ali daqui a pouco. Maravilha. É isso Ó, aí. Só um cuidado. Você mora em Brasília? Eu já morei em Brasília há 25 anos. Uhum. Você vai passar por um processo chamado depressão pós-jampa. Esse processo é dolorido. Mas é gostoso demais, porque você já tá marcando a próxima vinda. Certo. Gente, Tem que ser. é isso aí. Valeu. Agradeço aqui ao Thiago. Thiago, muito obrigado, Vieiro. Valeu. Nós não vamos hoje ter um momento patrocinadores hoje. Vamos deixar para próximo, nós já estouramos o nosso tempo, né? Porque o papo foi tão bacana, gente, mas tão bacana que não deu tempo, tá? E aí, na próxima, a gente entra com os patrocinadores também. Legal. E, cara, maravilha, adorei. É uma honra, irmão. Próxima vinda para João Pessoa, espero a gente poder estar conversando de novo, tá fazendo aqui, né, mais esse bate-papo legal demais. Certo. E, meu pessoal, muito obrigado a vocês. Como eu sempre falo, fala, bebês! Valeu. Valeu? Valeu, meu irmãozinho. Obrigado, Obrigado, viu? Até a Tamo próxima. junto.